reflexões coletivas e assim, são muitas coisas para a gente falar, né, sobre Fanon, mas eu queria falar de como o Fanon foi assim, me apresentado. Foi a partir de até um relacionamento com um homem negro complicadíssimo, e aí uma amiga falou assim, eu acho que você deveria ler um pouco Fanon para separar o que é doença e o que é caráter, o que é personalidade. E aí foi muito bom, porque ao me apropriar dessa leitura, eu pude entender mais sobre a questão dos efeitos, né, do racismo e o quanto o racismo na nossa sociedade ele é para lá de estrutural, né? Ele é estruturante e ele perpassa por diferentes aspectos da vida. E a gente lê e cada vez que a gente lê, cada vez que a gente vê uma obra, a gente vê o quanto o racismo esteve presente o tempo inteiro. São muitas coisas para falar, porque ontem eu estava apagada e fiquei refletindo muito sobre o tema do seminário ontem e hoje ouvindo a exposição do Gil. Cada vez eu fiquei refletindo mais, né, que a gente nunca deixou de resistir, né? A trajetória do negro sempre foi de resistência e resistência ao mesmo tempo. E o que eu vejo que muda hoje, que tem muito a ver com o Fanon, tem muito a ver com tudo, são os modos operantes, né? Então a gente hoje está muito mais na defensiva, né, do que propriamente resistindo, né? A nossa luta hoje é para a preservação de algumas coisinhas que a gente avançou. E voltando para o pensamento do Fanon, o Fanon ele é fundamental até para a gente se entender como preto e a gente se entender com os outros pretos, né? Porque por conta ainda da doença, né, das doenças e das subjetividades do racismo, a gente acaba não se entendendo enquanto comunidade, enquanto irmão, enquanto, enfim, enquanto um grupo que tem que estar juntos, né, para ressignificar tudo isso que a gente tem sofrido. E eu penso, né, que o Fanon, né, apesar de ter codificado, né, essas doenças que e angústias que a gente sente, né, e são profundas as marcas, mas quando a gente tem um pensador, um teórico, decifrando, vamos dizer assim, né, essas angústias, essas dores, fica muito mais fácil para a gente entender a nossa existência. E para a gente entender, inclusive, o outro, né? Porque a gente sabe das nossas dores, mas a gente não sabe das dores do outro. Então, e assim, acaba sendo contraditório, não é contraditório, né? Reafirma o quanto a questão racial ela é muito mais profunda do que ser chamado de macaco, e o Fanon fala isso no livro. A coisa o buraco é muito mais embaixo. Que o próprio Fanon ele teve uma mulher branca, né? Eu acho que ele até fala desse lugar, né? Dele, uma filha branca. Então a gente pega esses expoentes, né? E a gente vê o quanto que essa doença ela é profunda, que nem esses que tinham um preparo escaparam, não que tivesse uma regra, mas por que esse ideal, né? Então, eu vou tentar concluir. Eu acho que é fundamental e a gente tem que falar cada vez mais sobre Fanon para a gente se entender e até a gente qualificar a nossa intervenção na realidade. O Gil colocou aí a questão do Glauber, né, que eu queria aprofundar um pouco mais sobre essa questão do movimento do cinema novista. Dentro dessa questão racial, queria também aprofundar mais, se tiver oportunidade, no outro bloco. Agora não posso mais, que é essa questão do movimento do cinema, né, que tem tudo a ver com a questão do Fanon,
e o quanto a questão do racismo estrutural ele se enraiza como se fosse não, é uma praga, né? Então eu num outro momento, se tiver oportunidade, eu queria falar um pouquinho desse movimento aí da questão do Glauber aí que o Gil trouxe.